Olá, amigos investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Charles, sou professor de educação infantil e estou junto com vocês nessa caminhada da liberdade financeira. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de dois fundos imobiliários de papel. O MXRF11, que é um fundo imobiliário muito conhecido de todos nós, e o VGHF11, que também é outro fundo que é bem conhecido, né? Então a gente vai fazer alguma avaliação dos dois, a gente vai fazer uma comparação e vamos analisar qual deles terá a possibilidade de entrar na nossa carteira futuramente. Então, bora lá fazer a avaliação. Então, como eu falei, a gente vai fazer o seguinte, a gente monta uma tabelinha com os dois fundos, com o MXRF11 e o VGHF11, e daí a gente vai analisar algumas coisas deles, tá? Então eu coloquei algumas coisas que são importantes, e daí aquele que sair melhor ganha um ponto, e o que sair pior não ganha nada. E daí no final a gente vai somar a pontuação de cada um e vamos analisar qual deles que seria o melhor para entrar na nossa carteira. Porque você lembra da nossa estratégia, né? Ter 3 fundos de cada tipo na nossa carteira. E no caso aqui, do fundo de papel, a gente só tem 2. A gente tem o BTCI, que entrou esses dias, né? E o KNCR11. Então, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, o dividendo, que é importante, né? Quem aqui não quer ganhar mais? Quanto mais dividendo, melhor, né? Porém, não pode ser analisado tudo em cima do dividendo, né? A gente sabe também que muitos fundos pagam bastante, mas são fundos que podem ter algum tipo de risco. Então, vamos começar analisando aqui o dividendo do MXRF11. Olha só. Ele pagou, nos últimos 12 meses, 12,89%. É um dividendo yield até bom, né? Agora a gente vai ver do VGHF11. Olha só, ele pagou 13. Então, nesse quesito, ele ganhou um ponto. Então, qual que é o próximo quesito? Cotação. Qual deles que tem a menor cotação? Por quê? Porque quanto menor você pagar no fundo, mais cotas você pode comprar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, cotação do VGHF11 é 9,73. Do MX é 10,71. Então, o MX está um pouquinho mais caro. Nesse quesito, o VG ganhou de novo. O PVP tem que ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque se ele estiver acima de 1, ele está com ágio. Vamos dar uma olhada aqui. No nosso caso aqui, os dois estão acima de 1. O MXRF11 está com 1,08, ou seja, está com ágio. E o VG também. Porém, o VG está com ágio um pouquinho menor. O certo era a gente dar 0 para os dois. Mas a gente vai colocar um ponto para o VG por causa dessa questão. Agora a gente vai analisar o patrimônio. O patrimônio tem que ser o quê? Maior do que 1 bilhão. Isso que a gente procura num fundo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. O valor patrimonial do VG é de 1,54 bilhões. Então, nesse quesito, ele está bem, passou. Vamos ver do outro. Olha só. Do MX é mais de 2 bilhões. Então, por essa razão, os dois passou. Mas por essa razão, como que do MX é maior, então ele vai ganhar um ponto. Então, agora a gente vai ver se ele possui mais de 5 anos. É outro critério que a gente usa, né? A gente quer saber se o fundo já passou um certo tempo, né, de experiência no mercado e que a gente pode acompanhar os seus resultados passados. Então, vamos olhar aqui, se ele tem mais do que 5 anos. Vamos começar pelo MXRF11. Aqui, tem site que coloca aqui quanto tempo tem o IPO ou não. No caso aqui não tem. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, nos rendimentos. Aí, aqui a gente vai aqui embaixo, ó, vamos dar uma olhada aqui. Então, ele começou a pagar dividendo em 2019. Olha só. Ele começou a pagar em 2016. Então, se a gente olhar no gráfico aqui, ó, vou pegar os últimos 5 anos e anual. Ele tem 5 torrinhas, ó.
Então, ele tem mais de 5 anos. Então, nesse caso, ele passou. Vamos ver agora o VG. Vamos descer lá embaixo. Vamos analisar aqui. Vou pegar aqui o último. Olha só. O primeiro dividendo dele foi em 2021. Então, a gente vai dar uma olhada agora na torrinha dos últimos 5 anos, anual. Ele não tem 5 torrinhas. Então, nesse quesito, ele perdeu, porque ele não tem 5 anos. Então, ponto para o MX. Rendimento crescente. A gente quer o quê? A gente quer que a torrinha esteja sempre crescendo. A gente não quer receber um dividendo anual de um fundo esse ano e o ano que vem menor. E o outro ano menor ainda, né? Então, vamos dar uma olhada lá. Mesmo sendo um fundo de papel, a gente quer dividendo crescente. Olha só, aqui do VG, a gente só tem a análise de 3 anos para fazer. Então, 2021 foi 1,23, subiu para 2022, 1,47, só que olha aqui, 2023 caiu para 1,30. Então, aqui já tem um ponto de alerta, né? Então, ele não passou. Vamos ver agora o MX. Vamos pegar os 5 anos do MX, olha aqui. Aqui, tá bom? Daí caiu, depois só crescente. Só que nós sabemos que essa época aqui de 2020 foi a época da pandemia, lembra? Então foi uma época que é muito conturbada. Por essa razão, a gente vai considerar que o MX passou. Então, ponto para ele. Vamos lá. Ponto para o MX. Liquidez. Vamos dar uma olhada lá. Liquidez é o quê? É o tanto de pessoas que estão comprando e vendendo esse ativo. Entendeu? É quanto desse papel que é movimentado no dia. Vamos dar uma olhada lá. Então, vamos pegar aqui. Aqui. Vamos começar pelo MX. Aqui. O MX tem 12 milhões,56 negociados diariamente. Então, se você tivesse ele na carteira, não teria nenhum problema para você comprar ou vender ele. Então, ele tem uma liquidez diária muito boa. Vamos ver o VG. Olha só, o VG também tem uma liquidez muito boa, 3 milhões e 70. Porém, como nós estamos analisando qual dos dois que é o melhor, os dois passou nesse quesito, mas o ponto vai para o MX, que a liquidez dele é maior. Então, vai lá. Tipo de gestão. Aqui é o que a gente sempre procura, né? Tem que ser uma gestão ativa. E o prazo também tem que ser indeterminado, né? A gestão do MX do VG é ativa e do MX também. Então, nesse caso, ponto para os dois. Ponto, ponto. Prazo de duração é o que a gente quer, não pode ser determinado, tem que ser indeterminado. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só, então do MX é indeterminado e do VG também. Então, ponto para os dois. Taxa de administração. A taxa de administração é o seguinte. Eu não me importo, às vezes, de pagar uma taxinha um pouquinho maior, desde que o fundo seja um fundo que entregue. Eu sou contra a taxa de performance. Então, a gente vai analisar qual dos dois tem a menor taxa. Quem tiver a menor taxa, melhor, né, para o cotista. Vamos dar uma olhada lá. Então, do VG é 0,90% sobre o patrimônio líquido. Mínimo 10 mil mensais. Beleza, vamos ver do MX. Também 0,90, mínimo 60 mensais. Então, nesse quesito aqui, como a taxa dos dois é bem semelhante, ponto para os dois. Agora vamos fazer uma comparação de índice. Vamos dar uma olhada aqui no site. Eles têm uns gráficos que eles comparam com aqui. Olha só. Então, o vermelhinho é o MX, o azulzinho é o IPCA. E a gente pode colocar o CDI também. Vamos voltar lá. Aqui. Muito bem. Então, a gente pode ver aqui, ó,
que o MX, ele venceu, ó, venceu o CDI, com folga, certo? Então, nesse quesito, ele foi bem. Vamos ver o VG. O VG, a gente já tem que analisar aqui que ele possui uma certa dificuldade de ganhar do CDI, ó. Foi perdendo, perdendo. Agora, no final, tá ali, ó. Não ganhou ainda, mas tá próximo. Então, por essa razão, o ponto vai para o MX. Agora, a gente vai dar uma olhada na concentração dos CRIs que eles têm. Tipo assim, quanto que ele tem com cada pessoa investido. Aqui nesse quesito, ó, a gente colocou assim, que concentração abaixo de 10%. Por que 10%? Porque se ele tomar um calote de algum CRI, que ele tiver 10% do patrimônio, vai cair na cota 1 centavo, por volta disso. Não vai impactar tanto para o cotista. Agora, se fosse mais, ia impactar mais, né? Vamos dar uma olhada lá. Então, para isso, a gente vai abrir o relatório. Vamos começar dando uma olhada aqui no VG. Olha só, então aqui está os CRIs que ele possui. E vamos dar uma olhada na participação no PL dele aqui, ó. 0,26, 0,25, 0,18, 0,11. Então aqui a gente pode ver que ele não tem uma concentração grande. A concentração dele é bem pequena. E a gente chega aqui a uma conclusão também que, olha só, que ele tem 40% do PL dele investido em CRIs. 40% só. E a gente pode analisar aqui, ó, e os outros. R$ 49% dele, ele tá aqui, ó, em fundos imobiliários. Olha só. Tem um pouco de CDI também. Bom, enfim, o que a gente queria ver era a concentração. Ele, então, nesse quesito, ele passou. A concentração dele é bem baixinha. Vamos dar uma olhada aqui no MXRF11, depois a gente volta ali e dá uma olhada melhor naquele relatório. Aqui. O MX, a gente dá uma olhada no PL também dele, a gente consegue ver que a concentração dele, ó, 3,63, 3,9, 2,80, também é bem baixinha mesmo, dos CRIs que ele tem. E ele também tem, ó, bastante IPCA, ó, CDI, IPCA, IPCA, CDI, 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 CDI. Isso é bom, né? Principalmente agora com o CDI caindo. Vamos voltar aqui do VG. Deixa eu ver se eu acho que para mostrar para vocês. Ele investe muito em fundos imobiliários também, olha só. Então, aqui, ó, 45% do patrimônio dele está em CRI. Ele tem mais um pouco aqui, nesses FDICs. E aqui embaixo, ó, a gente pode ver que ele tem só em fundo imobiliário. BRCE, J não sei o que lá, VRTA e assim por diante, ó. Galg. Ele tem bastante fundos imobiliários, ó, na carteira. Não, na minha opinião, isso não é muito legal, porque ele é um fundo de CRI ou é um FOF? Né? Então, ter um pouquinho, tudo bem. Às vezes comprou para ganhar, né? Ter um lucrinho, beleza. Mas eu achei essa concentração muito alta. Bom, por essa razão, então, os dois ganham ponto. Porque a concentração deles tá dentro do que a gente espera. Então, vamos fazer a soma agora. Então, o MX teve 9 pontos. Vamos ver o VG. 3, 6. Olha que interessante, hein?
O VG acabou tendo 7 pontos e o MX acabou tendo 9. Então, se fôssemos colocar um desses fundos hoje na nossa carteira, seria o MXRF11. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da nossa carteira, só para vocês terem uma ideia. Aqui. Ó. Essa minha carteira que está no status Invest, né? Aqui são as ações que eu possuo e eu tenho 17 fundos imobiliários hoje. E desses 17, ó, tem o KNCR, que é de papel, e o BTCI. Só os dois que são de papel. Eu não tenho mais nenhum de papel. Então, na minha carteira, seguindo a minha estratégia de ter, tipo, 3 fundos de cada segmento, eu tenho que colocar ainda um fundo de papel. No momento, eu não compraria o MXRF11 por causa que ele está muito caro. Mas, na nossa análise, se fosse ver entre os dois, era o qual que eu escolheria hoje. Lembrando que nada disso que eu estou falando é recomendação nem de compra nem de venda. Cabe a você, como investidor, fazer sua análise e escolher qual ativo que você deve comprar ou não, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu queria ver com vocês. Vocês têm o MXRF11? Vocês têm o VGRF11? Comenta aí qual dos dois que vocês têm. Se vocês têm muita cota ou não. Se vocês pretendem comprar um desses dois. Comenta aí. Deixa um comentário. E se vocês quiserem assistir mais vídeos dessa maneira que eu faço, também deixa aí. Se vocês quiserem que eu analise algum ativo para vocês, escreve aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e acione o sininho para que eu possa postar mais vídeos como esse para vocês. Então fiquem com Deus. Tchau, tchau.